Graças e paz, irmãos. Pode se sentar. Glorificado seja o nome do Senhor por estarmos hoje aqui neste lugar. Você está feliz por estar aqui nessa noite? Que o Senhor continue falando ao seu coração. Não devo. Esse é o título da mensagem nessa noite. Normalmente, o que você faz para agradar alguma pessoa que você gosta, alguma pessoa que você ama? Os namorados, os maridos, as esposas já começam a se olhar e já pensam, o que será? O que você faz para agradar aquela pessoa? Você quer conquistar ou reconquistar em alguns casos? E não falo somente de casais. Isso também existe, às vezes os pais querem reconquistar os filhos reconquistar a confiança dos pais. O que eles precisam, o que nós, nessa forma, precisamos fazer? Aquela situação em que a pessoa pisou na bola e ela precisa reconquistar. O que você faz? Fez tanta coisa errada, mas precisa consertar. Acontece muito com os filhos, né? Os filhos. Não acontece aqui nessa igreja, né? Não, imagina. Mas precisa se reaproximar. Normalmente, o que nós fazemos? Nós tentamos descobrir o que a pessoa gosta, o que ela quer receber, o que ela está almejando, né? E tentamos fazer algo que realmente assim possa agradá-la naquele momento. Depois que nós nos convertemos, depois que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, você busca conhecê-lo para quê? Saber o que ele gosta, o que ele deseja, o que ele quer da sua vida. E nós costumamos usar a mesma coisa. Olhamos o que Deus deseja de nós, as atitudes que Deus quer de nós, e passamos a praticá-las. Passamos a dar um passo de cada vez nesse sentido. Hoje, nessa noite, eu vou te mostrar que tem algo diferente. E eu e você, sim, você mesmo, que nós precisamos fazer. Abra sua Bíblia. Provérbios, capítulo 6, verso 16. Provérbios 6, 16. Amém? Diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Amém? Meu Deus, eterno Pai, nesse momento clamo a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor use-me como canal da Tua palavra, da Tua bênção, aqui neste lugar, Pai. Que
que essa mensagem possa entrar aos nossos corações de uma forma poderosa, que possamos guardá-la, retê-la em nossas vidas e aí então praticá-la, ó Pai. Peço, faça isso nessa noite. Amém? Nessa noite, o que eu e você precisamos saber, entender e deixar de praticar 7 atitudes que Deus odeia, que Deus detesta, que Deus abomina. Então eu te convido a ver cada uma dessas atitudes. E pensa assim comigo. Não pense que olha, mas isso eu não faço. Não. Porque se Salomão escreveu, é para que eu e você estivéssemos atentos, estaríamos aptos a praticar essas más obras, essas coisas que Deus detesta. Mas eu te convido, essa noite, a não permitir Satanás se apoderar em nenhum momento na sua vida quanto a essas atitudes. A primeira delas é olhos arrogantes. E o que significa olhos arrogantes? Olhos arrogantes é orgulho. Orgulho. Ser autossuficiente, orgulhoso. Porque o orgulho é uma sombra que corrói a alma silenciosamente. Ele nos leva a crer que nós somos altamente suficientes. Só eu sou poderoso para fazer. E só eu consigo. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso da ajuda, meu irmão. Esse é o orgulho. E quando o coração ele se eleva, visão estreita, passa a não enxergar mais. Deus quer que você veja. Deixamos de ver o outro, o seu próximo, o seu vizinho, como a imagem de Deus. É isso que é o orgulho. Passamos a medir tudo o quê? Tudo pela nossa vantagem. Tudo comparando a você. Não, mas porque eu faço melhor. Porque fulano faz diferente, mas é totalmente errado. Não devemos ser assim. Passa a agir como uma arrogância. E essa arrogância, ela separa. Enquanto que humilde reconcilia. O orgulho, ele fecha as portas. A humildade abre caminhos para a graça. Tem um texto da palavra do Senhor que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E esse versículo nos lembra o quê? O caminho de Deus não é compatível à autossuficiência. Você tem que aprender, independente de quem você seja, você precisa do seu irmão. A graça, ela não é um prêmio para você se vangloriar. Eu sou salvo. Não é isso. É um dom dado. É para que eu e você possamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Percebermos isso. Confissão e o arrependimento são justamente antídotos práticos. Quando nós podemos, o quê? Perceber nossa fragilidade. Quando nós fazemos isso, quando nós humilhamos diante do Senhor, nós abrimos
espaço para que Deus nos molde, para que Deus nos endireite, para que Deus nos use. Clive Staples Lewis disse certa vez: vamos lá, cadê o texto? Humildade não é pensar menos em si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Eu vou repetir. Humildade não é pensar menos em si mesmo, é pensar menos. Não é pensar menos de si mesmo, é pensar mesmo em si mesmo. O que quer dizer isso? Ele nos desafia a entender que a humildade não é uma autoaversão, você se negar. A humildade não é você se negar-se a si mesmo. Não. Mas o que? É deslocar o centro de nós mesmos em Deus. O centro das nossas atitudes no serviço ao próximo. Praticar a humildade significa ouvir mais, corrigir-se com mansidão, com paciência, e celebrar os dons e as conquistas do seu próximo. Isso é humildade. É você se alegrar com os dons e com as bênçãos que o seu irmão recebeu. Isso é humildade. Não ter, sem inveja, sem pensar, sem ciúmes, sem ter ciúmes. E eu e você nessa noite, possamos examinar os nossos corações. Onde há orgulho que haja arrependimento. Onde há soberba que surja gratidão. Onde há isolamento que floresça comunhão. Busquemos a graça que transforma, pedindo que Deus, em espírito humilde, nos dê um espírito humilde. Nós possamos ter esse espírito humilde para, em amor, ajudar. Segundo ponto. Língua mentirosa. Isso é terrível. Deus abomina. A mentira, ela corrói a comunhão de Deus com o seu próximo, com o próximo. Ele desfaz toda a confiança que sustenta famílias, sustenta igrejas, sustenta comunidades de fé, sustenta inclusive a sociedade. Quando escolhemos a falsidade, o que acontece? Tentamos construir uma imagem que não corresponde à realidade. E assim, afastamos-nos da verdade que liberta. Nos afastamos de Deus. A verdade cristã não é apenas um conjunto de proposições corretas, não. De coisas assim que devem ser feitas, não. É um modo de vida. Falar a verdade sempre é um modo de vida. Antigamente, quando existia telefone em casa, eles que são um pouquinho mais avançados, assim, digamos assim, devem lembrar disso. Mas você já viu a situação? Você atende o telefone. Ah, você quer falar com fulano? Eu não estou, né? Daí você inventa uma mentira. É uma mentira! É uma mentira. Mas graças a Deus veio o celular e não tem como fazer essas mentiras mais. Ou tem. Verdade deve ser um modo de vida. Não mentir em nenhuma situação. Lembre-se, o caminho, a verdade, a vida. Viver na verdade
significa o quê? Exige coragem. Coragem para confessar as falhas. Humildade para reparar os danos. Porque muitas vezes você não quer falar onde você errou. Não quer falar, quem fez isso? Não sei. Na verdade foi você. Existe um versículo que diz assim, o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Esse texto nos lembra o quê? Que a sinceridade agrada a Deus. Deus se agrada com um coração sincero. Sem mentira. Sem conveniência. Por mais conveniente que uma mentira possa parecer, ela não deixa de ser mentira. É abominável aos olhos do Senhor. O Senhor não aprova esse tipo de atitude. Ele detesta. Isso passa por cada decisão diária. É no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Não omita o que pesa o seu coração. Não maquiar a realidade para assim ganhar uma aprovação das pessoas. Mentir para que as pessoas vejam, como você é, como eu sou. Não justificar enganos, erros, para se proteger. Não, é mentira. A confissão sincera abre caminhos que a graça pode orar. Agostinho de Hipona escreveu o seguinte texto: ama a verdade e perdoa o erro. Ele nos convida o quê? Ao equilíbrio. Amar a verdade com firmeza. Amar a verdade ali. Não errar. E se você errar, assumir o seu erro. Ter a convicção de que é o melhor caminho. Não deixar nada escondido. Cada questão precisa ser guiada pelo Espírito. Escolha ser o mais transparente possível, o mais íntegro possível, sabendo que a verdade, ela liberta. Ela liberta. E nos aproxima cada vez mais de Deus. Nos leva ao terceiro ponto. Mãos que matam o inocente. Quando nós vemos isso, nós pensamos somente nos assassinos. Não é isso? Mas quando eu e você cometemos qualquer ato de violência, até mesmo em palavras violentas, nós estamos matando o nosso próximo. E a violência, ela revela que uma ruptura, uma divisão mais profunda entre criação e o Criador. Quando a força substitui o diálogo, quando a força é utilizada sem propósito, substituindo o diálogo, ela fere a dignidade humana. Ela pisoteia na imagem de Deus. E não se trata apenas de atos isolados, não. Porque hoje em dia há uma base social que desfaz famílias, que desfaz comunidade, desfaz instituições.
há uma normalização da agressão. Até que ponto pode se agredir? É possível ouvir isso. Mas não foi nada demais. Foi só uma feridinha. Não tem ponto nenhum. O Evangelho chama uma resposta que não é passiva, nem conivente com isso. Mas há, sim, uma resistência que protege, que denuncia e que reconstrói. A Bíblia diz: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Vença o mal com o bem. É isso que Paulo diz. Mas isso exige o quê? Coragem. Você praticar o bem para aquele que te pisou. É não retribuir com ódio, mas trabalhar por justiça. A justiça que restaura. Não confundir pacificação com omissão. Não é isso. Você não está sendo omisso. Você só não está devolvendo na mesma moeda. E proteger aquelas pessoas que são vulneráveis. Oferecer abrigo às vítimas. Educar para que não haja violência. E precisamos fazer isso. Transformar toda a estrutura da sociedade para que isso não ocorra. Nenhum ato de agressão, nenhum ato. Não. Devemos obedecer esse mandamento do Senhor, que é o amor. Eu e você precisamos praticar isso. Conseguiram restaurar aí? Não, né? Mas prestem bastante atenção. Depois eu vou passar esses textos que diz assim, ó. Martin Luther King Jr., já ouviram falar sobre esse homem? Disse certa vez, em um de seus discursos, o seguinte, preste atenção. Retribuir violência com violência multiplica a violência, acrescentando ainda mais escuridão a uma noite já desprovida de estrelas. Eu vou repetir esse texto. Retribuir violência com violência multiplica a violência, acrescentando ainda mais escuridão a uma noite já desprovida de estrelas. O que King Jr. quis dizer aqui, ele nada mais fez do que ressaltar aquele texto de Paulo, nos lembra o quê? Que a resposta violenta apenas aumenta a escuridão, amplia ainda mais a escuridão. A fé cristã exige outra lógica, outro meio, que é o quê? Se arriscar com a sua própria segurança para defender a vida do outro. É defender para que não haja mais desigualdade, para que uma comunidade aprenda a viver em paz. É isso que eu e você devemos fazer. Ele nos leva então ao quarto ponto. Coração que trama a maldade. Veja, irmãos, a maldade é o que? A escolha de ferir o outro, de explorar, e realmente destruir aquilo que Deus criou. Isso é a maldade. É você tentar fazer isso dessa forma. Não se limita somente a ações isoladas, mas nasce de um coração endurecido. Pessoas que maquinam ali, que tramam o mal, eles já possuem um coração endurecido, um coração cauterizado.
muitas vezes. Eles já praticaram o mal, porque já faz parte, porque é normal, porque todo mundo faz. Não. E quando a maldade se instala, ela corrói relações, dificulta você se aproximar. Ela é o que destrói a confiança, gera ciclos de dor, que atinge o quê? Família, que atinge comunidades, que atingem nações inteiras. O Evangelho denuncia isso, com essa realidade com firmeza. E oferece o quê? Ao mesmo tempo, um caminho de cura. Cura. Não é apenas condenar aquela pessoa que praticou o mal, mas orar para que haja uma cura, uma transformação interior. Um momento de justiça, de misericórdia. Viver contra a maldade exige o quê? Uma vigilância moral. Como eu falei, hoje em dia tudo pode. Não devemos ser assim. Devemos ter coragem, não praticar nenhum tipo de mal. Não fechar os olhos para a injustiça. Se for o caso, até intervir diante daqueles que estão vulneráveis, daqueles que estão com dificuldades, para que não se alimente o mal. É também reconhecer e perceber que nós estamos propícios a errar. Mas, definitivamente, confessar e arrepender-se. Buscando o quê? Uma renovação do espírito. A resposta cristã, ela deve ser dupla. Deve ser duas coisas. Reparar o dano, formar corações que escolham o bem. É corrigir aquela maldade e também praticar o bem, ensinar a praticar o bem. No texto de 1 Tessalonicenses 5, 22, diz assim: afasta-se de toda forma de mal. Toda forma é um convite para que eu e você, olha bem, você mesmo, se afaste de todo o mal. E aí diz além, afaste-se também de tudo o que pareça mal. A coisa pode ser inocente, pode não estar pensando mal, mas ela não deve ser. Ela pode parecer mal. Devemos sempre pensar dessa forma. Não praticar o mal. Fugir da aparência do mal. Não praticar nenhum tipo de maldade. Dietrich Bonhoeffer disse assim: o silêncio diante do mal é em si mal. Ou seja, se você olhar algo que de certa forma é mal, e se omitir quanto a isso, se omitir quanto à maldade que está sendo feita, você também está praticando o mal. Não haja com indiferença, haja com ação. Orar com sinceridade, agir com responsabilidade. Cultivar ali uma comunidade de verdade, de justiça. Ter a percepção, a empatia. Perceber que o mal destrói.
e ver se realmente não está sendo por maldade. Quinto ponto. Pés que se apressam em fazer o mal. Aí até parece um pouco parecido com o anterior. Mas aqui é no sentido de pessoas que vão sempre praticando coisas erradas. E correm em fazer coisas erradas. Em se desviar do caminho correto, do caminho do Senhor. E aí, às vezes, é uma atitude até mesmo aparentemente inofensiva, mas que te afastam do caminho de Deus. É um atalho indevido. E não adianta se justificar diante dos seus erros, das suas fugas. Não tem justificativa. Porque o que acontece? Hoje você começa a praticar um pouquinho. Daqui um pouco é mais um pouquinho. E de repente o que acontece? Você já não está mais no caminho do Senhor. Eu falava muito isso para os jovens. Você não vai sair daqui da igreja e já amanhã você vai para um boteco, ou você vai fazer coisas erradas. Não é assim. É aos poucos. Hoje você não vai para a igreja porque você está cansado. Hoje você não vai para a igreja por causa disso, por causa daquilo. E você vai se afastando de Deus. Vai se afastando dos caminhos do Senhor. Aos poucos. São pequenas atitudes que te afastam dos caminhos do Senhor. E o pecado não é somente algo pequeno, algo visível. Não. São as pequenas gotinhas. Lembra daquela ideia de que água aqui, água potável. Mas se eu colocar meia gota de veneno, eu posso beber? Assim é o pecado. Por menor que ele seja, ele não faz bem. O Evangelho nos chama a reconhecer isso. Ser honesto com nós mesmos. Confessar nossos erros. E buscar transformação. Essa transformação que só a graça é capaz de produzir. Verdade que liberta. Não dando permissão para errar. Não. E às vezes a vida, o erro está tão cauterizado, como se fosse tão normal, e passa a achar que não é mais pecado. Não. Provérbios 28, 10 diz assim: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você confessar, se afastar, deixar o seu pecado, você alcançará verdadeiramente misericórdia. A confissão não é uma humilhação, não. Ela gera uma restauração. Quando eu e você, sim, toca aí na pessoa que está do teu lado e fala assim: quando eu e você detectamos os nossos erros e nos arrependemos, Deus nos perdoa. Glória a Deus por isso. Evitar repetir o mal,
Evitar. Realmente, quando você se arrepende, você se afasta desse pecado e não pratica mais. Novamente, Clive Stanley Lewis escreveu em um de seus livros: integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando ninguém está olhando. A ética, ela é interior, é constante, depende de cada um de nós. Não se trata apenas para evitar que outros percebam, evitar escândalo, evitar que a pessoa não. Você deve perceber os seus erros. E hoje existe o que nós chamamos de pecado oculto. Que são aqueles pecados que só você conhece. Só você e Deus. Saia dessa, meu irmão. E isso realmente, nessa noite, essa reflexão, te leve a examinar o seu coração e não praticar mais isso que nós chamamos das coisas erradas. A não praticar mais esses pecados que afastam da verdade e da integridade. Sexto ponto. Testemunha falsa que diz mentira. Veja, testemunhar, de certa forma, falsidade, coisas falsas contra a pessoa. Ela profana a imagem de Deus no outro. É falar que aquela pessoa está fazendo uma coisa que não fez. É uma mentira. É gerar boato. Gerar coisas que realmente... Isso sim, são coisas que desagradam muito, demais a Deus. Por quê? Porque o que acontece? Dentre outras coisas, o que acontece no arrependimento? Dentre outras coisas, no arrependimento, há uma restituição. Você pode restituir a pessoa. Então, vamos supor, eu errei e roubei um par de canetinhas. Lembrando das canetinhas que a PEC Júnior recebeu. Eu roubei um kit de canetinhas. Daí eu reconheci que estava errado, eu me arrependi. O que eu faço? Pego aquelas canetinhas e devolvo ao dono. Uma das partes do arrependimento é a restituição. Só que, como você vai restituir? Você falou mal de outra pessoa. Vai desfalar? Vai desfazer? Não, não tem como. É uma das coisas que não é possível. A pessoa, dificilmente, ela vai ter que trabalhar para recuperar a credibilidade. E às vezes é o que acontece, muitas pessoas não vão acreditar mais naquela pessoa. Receber esse testemunho de mentiroso. Por isso eu te convido. Essa é talvez uma das piores coisas. Vai chegar uma sétima. Daí sim, é a coisa que Deus mais abomina, é o sétimo ponto. Mas, testemunho falso já gera algo terrível. Acaba com uma família, acaba com um casal, acaba com uma comunidade. Sim, mentiras, falar mal da pessoa gera esse tipo de atitude. E olha só o que os 10 mandamentos falam. Um dos 10 mandamentos fala assim, ó:
Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Olha a importância que há em falsos testemunhos. Quanto Deus abomina contar mentira sobre uma pessoa. Venha fazer parte dos 10 mandamentos escritos em pedra. É não contar mentira para quem está do teu lado. Não podemos mais restituir. E é justamente o que Thomas Aquino escreveu em certa ocasião. A verdade é a conformidade do intelecto com a coisa. Ou seja, leva-nos a ficar vigilante com o que nós falamos. Primeiro, é uma coisa, irmãos. Quando você fala de outra pessoa para um terceiro, isso é prejudicial. É uma fofoca. Sendo verdade ou não. E falando a mentira ainda dessa pessoa, é uma falha ainda maior. Me leva justamente ao 7º e último ponto. Aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Seja por brigas, seja por divisões, seja por fofoca. Sim, isso sim divide os irmãos. Aquele que semeia divisão age com quem? Com quem se espalha sementes venenosas no jardim. O fruto do que for produzido ali vai ser o quê? Vai ser um fruto ruim, um fruto amargo. Vai destruir. Destrói a comunhão. Destrói tudo aquilo que o Evangelho quer cultivar. Discórdias, fofocas, corroem a confiança das pessoas. Transformam o quê? Pequenas discussões, em algo muito maior. Pequenas desavenças no quê? Uma ferida aberta ali. E mudam o foco. Desviam a visão da igreja. A divisão faz isso. As pessoas não vão mais estar focadas no reino de Deus e em si nos seus próprios propósitos. E não se trata somente de palavras imprudentes, não. Trata-se do modo de agir. Por isso que eu te convido a fazer isso, irmão. Se alguém for falar mal de outra pessoa para você, fala, olha, não quero nem ouvir. Não quero nem saber. Devemos buscar somente coisas que edificam. Falar a verdade. Com paciência, com mansidão. Sempre buscando o quê? A reconciliação antes de qualquer coisa. Diante de qualquer conflito, porque pode existir. Somos pessoas que pensamos diferentes. Sim, pode existir. Mas devemos o quê? Buscar um bem comum, uma reconciliação. Olha o que Paulo escreveu. Rogo-vos, irmãos, que vos cuideis dos que provocam divisões e escândalos, contrários à doutrina que aprendemos, evitai-os. Evitar aquelas irmãos, então, que procuram fazer divisão. É isso que Paulo nos exorta, a praticar isso, fazer isso na prática, a identificar quem semeia contenda e não alimentar esse tipo de coisa. Devemos proteger esse tipo de verdade. Devemos evitar que isso ocorra em nosso meio.
Para quê? Para que a missão, fazer multiplicar o reino de Deus, seja cumprida. Thomas Merton escreveu: nossa missão é amar os outros sem nos determos para questionar se eles são ou não dignos do amor de Deus. É isso que nós devemos fazer. Não achar intrigas entre os irmãos, pessoas. Ah, mas fulano merece, fulano não merece. Ah, não, mas nós não devemos. Não. O amor cristão não se mede pelo merecimento, mas pela fidelidade em fazer cumprir o mandamento de Deus. Na prática, isso significa o quê? Recusar, como eu falei, fofocas. Recuse, irmão. Sempre tem aquela curiosidade de saber da pessoa, né? Não, eu quero saber só porque eu preciso orar. Eu preciso orar pelo irmão. Preciso falar que coisa errada que ele fez para saber orar. Não. Evite isso, evite maus entendimentos. Comunicação. Melhorar a comunicação para quê? Para que não seja meia palavra, mau entendimento. Tem uma coisa, tem um ditado que diz assim: para bom entendimento, conhece, né? Isso vocês conhecem, né? Isso, para bom entendedor, meia palavra basta. Só que, e para aquele que não se expressou bem, e a pessoa vai achar que entendeu a meia coisa, que não era aquela meia coisa. É mau entendimento. Não. Caminhar juntos. Glória de Deus. O bem do seu povo. Então hoje, meus irmãos, eu te convido a guardar em seu coração esses 7 pontos. E eu e você não devo, o que nós não devemos fazer para agradar a Deus. Não devo ser orgulhoso. Não devo ser mentiroso. Não devo ser violento. Não devo agir com maldade. Não devo correr para fazer algo errado. Não devo dar falso testemunho. E não devo semear. Busque de todas as formas, de todos os meios, estar livre dessas atitudes. Eu acredito que fazendo dessa forma, estaremos obedecendo a Deus e não praticando coisas que Ele abomina, Ele detesta. Vamos, cara.